Bora? Vamos! Oi, divininhos! Bem-vindos a mais uma aula de Língua Portuguesa e Práticas de Produção Textual. Quinto ano, estamos introduzindo o nosso segundo capítulo, nosso capítulo 2. Tantos lugares, tanta coisa para aprender. Do que será que vai falar esse capítulo, hein? Para assistir a nossa aula gravada, você vai precisar do livro de língua portuguesa, combinado? Sabe por quê? Porque a gente vai usar um pedacinho dele hoje. Assim, você vai ficar com tudo bem guardadinho na memória. E na nossa aula online não vai ter treta. A gente vai conseguir encontrar todas as formas de aprendizagem possíveis. Sabe por quê? Porque esse gênero que a gente vai falar hoje é muito fácil. E eles amam. Todos nós amamos. Tem tudo a ver com o que a gente gosta de fazer nas férias, no feriadão. Do que será que eu tô falando, hein? Isso mesmo, do roteiro de viagem. Quinto ano, quem é que não ama viajar nessa turminha? Todo mundo ama viajar, não é isso mesmo, Com Dianara? certeza. Inclusive conhecer vários e todos os lugares, se possíveis, do Brasil e do mundo. Nós não temos mais fronteira, graças a meu bom Deus. Amém! E enquanto a gente não pode sair, enquanto estivermos em pandemia, nós podemos ter acesso a vários roteiros de viagem, tanto através do nosso material didático quanto em textos disponíveis na internet. Tranquilo? Sabe por quê, galera? O principal objetivo desse roteiro de viagem é mostrar pra gente alguns lugares interessantes que a gente possa fazer visitas, que a gente possa conhecer, que mostre um pouco da história daquele lugar, que tem algo interessante pra gente conhecer, algo diferente pra gente comer, vai falar sobre preços, vai falar sobre culinária, vai falar sobre situações inusitadas. Então, esse roteiro de viagem tem esse foco, mostrar um pouquinho pra gente sobre esse lugar ao qual a pessoa viajou, visitou, conheceu. Tranquilo? Para isso, nós precisamos nos atentar à organização desse texto, desse roteiro. Por quê? A gente vai precisar deixar bem claro no título de que lugar a gente está falando. Então, se a gente for montar um roteiro de viagem do sul e extremo sul da Bahia, a gente precisa deixar claro quais são os lugares que a gente vai visitar. Então, vamos resumir um pouquinho, vamos falar só sobre o sul da Bahia, vamos falar só sobre Ilhéus e Itabuna, para alguém que queira fazer uma visita aqui à nossa região. Então, a gente vai deixar destacado nesse título que a visitação vai ser a Ilhéus e a Princesinha do Sul, a Itabuna. Tranquilo? Em seguida, nós vamos traçar alguns tópicos aos quais a gente vai destacar. Então, a gente pode começar com o primeiro tópico, falando só sobre a história de Ilhéus, só sobre o cacau. Depois, a gente vai falar só sobre o comércio de Itabuna. Em seguida, a gente vai falar sobre as praias lindas de Ilhéus. Então, todo tipo de texto, roteiro que formos fazer, precisamos definir isso. Combinado? A gente vai poder colocar algumas dicas no nosso texto de lugares para fazer uma visitação, alimentação, compras, enfim. O principal objetivo desse roteiro de viagem é exatamente isso. É ensinar a essa outra pessoa que lugar é legal, que ela possa assistir, ela possa ver. Ah, vá ao cinema de Itabuna, vá ao Teatro Candinha Doria em Itabuna, é muito lindo. Então, você vai poder escrever isso no seu roteiro de viagem. E aí, a gente tem na nossa página 30 e 31 do nosso livro algumas informações aí. A gente tem algumas perguntinhas, né? Sobre as viagens, sobre o que é roteiro de viagem. E a gente tem um roteiro de viagem específico. Vamos ver um pouquinho aí na tela? Pois bem,
Aqui, tia Ju, o título desse roteiro é O que fazer em Nápoles, além de comer pizza. E quando a gente fala em pizza, a gente já lembra do lugar que foi originada, além de sentir aquela aguinha na boca. Ai, meu Deus. Então, quem aí já foi à Itália? Tia Ju, você já foi à Itália? Ainda não, mas morro de vontade de conhecer. E você que tá do lado aí? E tia Radassa, já foi, tia Rada? Infelizmente não, mas um dia iremos. E Vamos? Inclusive podemos combinar pra irmos juntos. Pronto, combinadíssimo, iremos. Hashtag 2022, quando passar a pandemia. Pois bem, então aqui o texto, na página 31, apresenta duas imagens, né, tia Ju? Apresenta a imagem do Castelo do Ovo e da própria cidade de Nápoles, né? Uma imagem mais panorâmica do lugar. E como informações, nós temos aqui o texto dividido em algumas partes, né? Com subtítulos. Então temos Visite o Castelo do Ovo, né? Em que aparece a ilustração, Desça para o subterrâneo de Nápoles, Se acabe em pizza e reviva quase 2000 anos de história em Pompeia. Então, nessa localidade, né, a gente pode ver pontos turísticos que vão nos indicar comidas, né, pontos culinários, pontos históricos, e aí a gente já lembra de quê? Das aulas de Rodrigo, né, tia Ju? Eu amo! Das descobertas, né? É importante conhecer a história não só do nosso país, da nossa cidade, da nossa família, mas de outros lugares, né? Sempre há coisas impressionantes para serem descobertas e a história fica a cabo disso aí, né? Por isso que a gente é encantada, né, tia Ju? Demais, demais. E não podemos esquecer de buscar conhecimento em museus. Principalmente porque a gente sabe que tio Rodrigo ama, tia Ju, tia Radassa, tia Marilúcia, todas as tias amam, tias e tios, e vocês vão sair com uma ideia sobre a história daquele lugar totalmente diferente. É muito legal fazer essas visitações. Isso mesmo. E a gente também lembra, né, tia Ju, quando fala dessa questão de lugar, a gente lembra de tia Marjorie, né? O conhecimento geográfico, o reconhecimento daquele lugar. Às vezes, não é só o museu que traz uma história. A casa, por exemplo, a casa de Jorge Amado, né? Acaba se tornando um ponto turístico, né? Um local ali. Isso. Uma praça de ônibus, de táxi. Às vezes, algo que ali é tranquilo, visível, acessível, mas que é um registro geográfico e histórico daquele lugar. Sem contar que entram informações também de ordens econômicas. A gente descobre quanto que custa as coisas nesse lugar, se é mais barato, se não, como é a economia daquele lugar. E esses numerozinhos entram o quê? Tia Rose. Então, olha que interessante, como tudo que a gente vivencia é multidisciplinar. Todas as disciplinas estão juntas o tempo todo. Olha que legal. Com certeza. Inclusive no nosso roteiro de viagem, não é isso mesmo? Isso. E assim, tia Ju, para estar em boa forma e conseguir conhecer todos esses lugares, como as pessoinhas turísticas dessa turma, tem que estar em forma. E aí quem ajuda a gente? Tio Neto. Isso mesmo. E vale lembrar o seguinte, que muitas vezes nós encontramos influenciadores digitais, né? Ou blogueiros, como a gente gosta de chamar, com esses vídeos nas plataformas digitais, com essa função também de roteirizar o seu vídeo, de roteirizar um passeio que essa pessoa fez. Mas vale lembrar que para realizar esse tipo de vídeo é necessário criar esse texto, esse roteiro escrito, porque a partir do seu roteiro você vai conseguir ressignificar e montar o seu vídeo para o seu público. Então você aí do 5º ano que gosta muito desse tipo de vídeo, que gosta muito desse tipo de linguagem midiática, é assim, é dessa forma que esses influenciadores trabalham na internet. Primeiro eles organizam os textos e depois eles transmitem em forma de vídeo. Por isso que eles são chamados de blogueiros, né, tia Radassa? Porque eles têm blogs na internet, onde eles escrevem o texto
explicando todo o passo a passo para você realizar aquela viagem, o que você vai fazer, o que você vai conhecer, o que você vai comer. E ele transforma esse texto em um vídeo que está disponibilizado aí nas mídias para vocês. Ufa, muito legal esse conteúdo, hein? Demais. E assim, Tia Ju, só uma coisinha a mais que a gente não pode esquecer. Porque estamos, assim, sempre querendo a informação mais rapidamente. Então, geralmente a gente quer ver, conhecer o lugar, mas como você mesmo falou, Tia Ju, existe o texto escrito e existe o roteiro de viagem que você vai ter acesso, inclusive porque alguns locais não tem internet, por exemplo, pra gente acessar o vídeo ali e procurar informação. Então é sempre bom ter um roteiro que a gente pode adquirir na internet, imprimir, ou nas agências de viagem, quando fechamos os pacotes, ou quando a gente chega nesses países, nesses lugares, né? O guia mesmo também já apresenta pra gente um roteiro para que a gente consiga se localizar. Então, a gente não pode se apartar desse texto escrito. E os roteiros de viagem, né? Que bom que eles não vão deixar de existir. Porque quando nós formos para os lugares, por exemplo, se formos para uma mata, para a Amazônia, por exemplo, nem todos os lugares têm. Se a gente for em Cusco, será que todos os lugares têm? Se a gente for, né, nos lugares, assim, geralmente os locais litorâneos, né, de mar, nem sempre tem esse suporte da tecnologia, não tem internet. Então, por isso também que existem os roteiros, né, e é importante sempre que for carregar um. Com certeza, com certeza. E nós esperamos que vocês tenham curtido muito essa aula de hoje, porque nós amamos, nós somos apaixonadas por viagens e na nossa aula online a gente vai conversar bastante sobre isso e aprender muito mais sobre um roteiro de viagem e uma edição de um vídeo de roteiro de viagem. Combinado, meus amores? Combinadíssimo. Não viajem, tá? Estejam na nossa aula. Fiquem em casa.